A minha vida antes de conhecer Jesus era um caos total. Nós vivíamos perdidos, sem direção. Então eu posso te dizer que era um caos total a nossa vida antes de Jesus. Olá, eu sou a Cibele, esposa do Marinaldo, mãe do Alisson e da Ana Júlia. Naquele tempo, antes de termos Jesus na nossa vida, existia um buraco. Sempre nos faltava algo. A sensação que eu tinha é que nunca estava completo. Sempre faltava algo na nossa vida, por mais que nós tivéssemos realizações, mas mesmo assim continuava faltando alguma coisa para preencher com totalidade a minha vida. O momento que eu percebi que eu mais precisava de Deus foi quando o Senhor recolheu minha mãe. E em seguida veio o Naldinho na minha vida, mas mesmo assim faltava algo. Então assim, era um caos, ao mesmo tempo que eu tinha ele na minha vida, a nossa vida ser um caos, nós tínhamos nossas conquistas, mas mesmo assim faltava algo na nossa vida. Então era nesse tempo todo da minha vida, eu sempre senti que faltava algo para me completar, para eu ser completa aqui nessa terra. Nosso amigo Robson e a esposa dele, Simone, eles nos enxergaram, eles sempre nos convidavam a vir participar do culto e a gente sempre resistente, mesmo havendo a necessidade, mas existia uma resistência da nossa parte. Então, sim, eles foram fundamentais na nossa vida para que nós viéssemos a conhecer Jesus. Sabe, o olhar dele, principalmente do Robson, o olhar de amor dele para conosco, de se compadecer e fazer questão das nossas vidas. Sempre ter uma palavra para nos acalmar, sempre ter uma palavra que trazia paz dentro do nosso lar. Então, assim, a vida deles foi de extrema importância na nossa caminhada com Cristo. Na verdade, eu vim de um lar cristão, né? Meus pais eram adventistas, mas numa determinada altura meu pai se desviou, eu não era batizada ainda. Então, assim, cresci, até meus 8 anos era na adventista, mas depois disso cresci sem ter contato com Cristo e sem a religião, né? Então eu não tinha me batizado ainda. E aí o Robson e a família dele veio e nos apresentou Cristo. Eu estava sempre procurando um lugar para pertencer. Eu queria me encaixar em algum lugar. E eu vejo que a igreja foi esse lugar. Foi aonde eu pude me sentir plena e completa. Então, a igreja teve esse papel fundamental na minha vida, de eu me sentir pertencente a algum lugar. Olha, a pessoa que caminhou comigo e que me ajudou nesse processo foi, primeiro o Robson, que foi como nós tivemos o contato, né? Mas a Vilma. A Vilma começou o discipulado, sempre esteve presente, sempre nos aconselhando. E aí, no decorrer da caminhada, foi agregando mais pessoas. Hoje, para mim, servir e cuidar das pessoas na igreja é literalmente a missão que o Senhor nos deixa. De ir pregar o Evangelho, exercer o amor, porque a base do Evangelho é o amor, né? O amor sacrificial de Cristo por nós. A minha vida é completa quando eu continuo cuidando de pessoas, quando eu sirvo ao Senhor e quando eu sirvo as pessoas. Então eu não consigo imaginar a minha vida sem isso, sabe? Para mim me completa, para mim gera vida. Poder cuidar, poder amar, poder ter compaixão, poder ter misericórdia e poder ser bênção na vida das pessoas, isso me completa de uma forma extraordinária. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus por Ele ter me alcançado, por Ele ter me amado primeiro e por Ele me dar essa oportunidade de trilhar nessa vida aqui servindo a Ele, servindo as pessoas. Agradeço também meu esposo Marinaldo. Ele me apoia em todo e qualquer momento. Sabe, a liberdade que ele me dá para poder servir, para poder cuidar das pessoas, meu coração é muito grato por isso. Sabe, pelo amor, pelo entendimento dele e pela liberdade que ele me dá. E a Vilma, que fez parte dessa caminhada no início, faz parte disso até hoje. O Robson, que hoje a gente não é tão próximo, né? Ele já não mora mais aqui,
Mas eu sou muito grata à vida dele, porque talvez se ele não tivesse nos enxergado, mesmo com os nossos defeitos, com os nossos problemas, e que era bastante, e ele ter insistido em amor e cuidado conosco, talvez nós não conheceríamos Cristo. Eu sou muito grata pela vida dele, pela vida dos nossos pastores, sabe? Pelo amor que é dispensado sobre as nossas vidas e o cuidado. Olha, o que eu diria para alguém que ainda não conhece Jesus, eu começaria dizendo para quem conhece Jesus. Olha essa pessoa que ainda não conhece a Cristo, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão e com um desejo ardente no coração de que ela experimente tudo isso que nós temos experimentado na presença do Senhor. Esse cuidado, essa graça, esse favor, esse crescimento, essa maturidade que o Espírito Santo de Deus vai nos proporcionando. Então eu diria isso. Olhe com o olhar que Cristo nos olhou. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos encerrar. Estou brincando. Que testemunho maravilhoso, viu, Silvio? Eu perco a amiga, mas eu não perco a piada. Mas glória a Deus, queridos. Que maravilha, né? Pela manhã, todos reunidos para engrandecer o nome de Jesus. E eu sempre falo o seguinte, pela manhã, né, não estou querendo aqui, como que é que fala? Te incentivar, mas o culto pela manhã é show de bola, né? Já pensou se fosse pela manhã todo domingo? Beleza. Pastor Alessandro, fica a dica. Meu Deus, o dia seria top, né? Já vem para a igreja, já adora o Senhor, consagra a vida do Senhor e depois, né? O dia, com certeza, não que a noite não seja também, né, maravilhoso, queridos, mas eu gosto do culto pela manhã também. Queridos, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós estamos aí nessa série de mensagem, a grande omissão. E hoje o tema é comissionados a testemunhar. Comissionados a testemunhar. O texto aqui que nós vamos ler, então, a princípio, é Atos 1, versículo 8. Depois, deixa a sua Bíblia aberta, nós iremos ler outros textos também. Eu quero que você acompanhe aí comigo, então, Atos 1, versículo 8. Põe na tela. Isso. É um texto conhecido de todos. Isso, agora sim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre esse texto, que é um texto mal compreendido por algumas pessoas e, né, vamos discorrer um pouco acerca dele e acerca do que realmente o Senhor Jesus ele quis deixar de exemplo para todos nós, né? A gente sempre tem percebido, não só agora, mas agora ainda muito mais, a gente tem percebido como as pessoas elas são fascinadas por poder, né? Por poder. Então, esse texto aí, quando fala, mas recebereis poder, é isso que causa, muitas vezes, uma interpretação errada. Principalmente nessa era que a gente tem vivido de poder. Então, fala, o Espírito Santo vai te dar poder, as pessoas ficam, né, maravilhadas com esse texto e querendo receber esse poder. E a gente vê que as pessoas, elas buscam poder financeiro, influência, autoridade, reconhecimento e até mesmo poder espiritual. E muitos associam essa vida cheia do Espírito Santo apenas com experiências, né? Manifestações sobrenaturais e dons. Amém. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente
percebe que Jesus ele define esse propósito do poder de uma maneira totalmente diferente. Então, antes dele subir aos céus, antes do Senhor ele ser assunto aos céus, ele não passou 40 dias aqui falando para as pessoas buscarem poder, sabe, simplesmente para ficarem melhor, saciar o seu ego. Não foi isso que o Senhor pregou. A Bíblia fala que ele prega 40 dias e ele fala sobre o reino. Ele não ensinou marketing, ele não ensinou métodos de liderança, ele fez uma promessa, e a promessa é: recebereis, vocês receberão poder. Mas que tipo de poder é esse? O poder para quê? Não era para ter fama, não era para ter conforto, não é um poder para viver uma espiritualidade privada, uma espiritualidade que vai demonstrar para as pessoas que você é melhor do que o outro, né? Mas o poder que ele diz aqui, que ele coloca, e depois nós vamos discorrer mais um pouco, era para testemunhar, E o texto ele vai deixar muito claro sobre isso. Então, queridos, é um texto pequeno, mas que traz uma profundidade muito grande sobre a missão, a nossa missão como igreja. E é por isso que nós não queremos omitir. Se o Senhor ele deixou tão claro isso, que nós receberíamos esse poder para testemunhar, então nós não podemos deixar de testemunhar de quem é o Senhor e aquilo que Ele tem feito por nós e através de nós. Então, o livro de Atos aqui, ele foi escrito por Lucas, e é praticamente a continuação do Evangelho de Lucas, e o propósito dele é mostrar que Cristo ele continua a sua obra através da igreja pelo poder do Espírito Santo de Deus. Atos não é apenas histórias sobre os apóstolos, que às vezes a gente fala, é Atos dos Apóstolos. Então, são as histórias dos apóstolos apenas. Não, o livro aqui, ele mostra esse propósito da igreja de testemunhar aquilo que o Senhor Jesus, ele fez pela igreja, por causa da igreja. Então, o propósito do livro é isso, é esse, na realidade, a expansão do reino através da igreja. Então, aqui em Atos, capítulo 1, a gente encontra o Jesus ressuscitado, como eu disse, durante 40 dias, ele vem falando aos discípulos, ensinando, a Bíblia diz, aos discípulos sobre o reino. E uma pergunta que os discípulos fazem, aqui no capítulo 1, eles perguntam para o Senhor assim: Senhor, quando restaurará o reino de Israel? Os discípulos ainda, naquele tempo, eles estavam pensando politicamente, que Jesus ele ia chegar e ele ia transformar totalmente aquele reino terreno, ele ia ser o rei, ele ia sentar naquele trono, era ele que ia governar, sabe? Então a mente deles ainda estava assim, Jesus ressuscitou, estava ali com eles e eles ainda tinham esse pensamento terreno, de que o governo de Jesus era esse governo terreno, e não um governo espiritual. E Jesus, então, ele responde para eles, né, que o reino não era um reino terreno. E logo após, então, ele lança essas palavras no versículo 8 do capítulo 1. Então ele diz: vocês receberão poder. Vocês receberão poder. E o livro de Atos, ele gira em torno do capítulo 1, versículo 8. É como se o capítulo 1, versículo 8 fosse uma sinopse de todo o livro de Atos. Por quê? A gente vê do capítulo 1 ao capítulo 7, tudo acontecendo em torno de Jerusalém. Do capítulo 8 ao versículo 12, a gente vê agora os apóstolos
eles já alcançando outras localidades como Judeia e Samaria. Paulo ele é alcançado e agora ele fala para os gentios. E do capítulo 13 ao capítulo 28 agora, é como se ele estivesse agora alcançando até os confins da terra, como diz o capítulo 8, capítulo 1, versículo de número 8. Amém, queridos, até aqui? E tudo então acontece aqui em Atos, tudo que acontece aqui em Atos, como eu disse, né, é esse resumo do capítulo 1 e do versículo 8. E por isso, nós vamos falar um pouco sobre o Atos 1, 8, e logo após a gente vai também discorrer em um outro texto muito importante para a nossa compreensão. O Espírito Santo, ele concede poder, então, para cumprir uma missão. Recebereis poder, ele diz, recebereis poder. E a palavra grega aqui utilizada é dinamis, ou dínamos, ou dunamis, como alguns colocam, e tem aí, né, muitos eventos chamados dunamis, e geralmente quando os eventos são chamados dunamis, é sobre poder. E como eu disse, é um poder pessoal, é um poder onde vai trazer a pessoa, onde vai trazer para a pessoa um privilégio. Você pode prestar atenção. Às vezes, quando fala de dunamis, quando fala de dínamos, algum evento, algum lugar onde vai usar essa palavra sempre vai estar ligada com algo pessoal, com algo que vai trazer privilégio para a pessoa ou para uma congregação. Nós precisamos de poder. E quando fala do poder, é isso que as pessoas entendem, né? Que o poder, ele significa simplesmente esse poder espiritual para encher essa pessoa, para que ela apenas seja beneficiada. Mas a palavra aqui, ela tem um outro significado, ou até um significado que aparenta ser isso tudo, mas não é. O que significa então dínamos ou dunamis? Significa força, capacidade, energia eficaz e um poder sobrenatural. Mas esse poder sobrenatural, na essência da palavra, não é um poder estático, é um poder que ele é um poder contínuo, é um poder em ação. E é isso que a gente precisa entender, que não é um poder que vai agir apenas no individual, apenas para mim. É um poder que vai alcançar uma outra pessoa. É por isso que o texto ele não para aí. Porque esse poder é um poder que transforma pessoas, transforma circunstâncias, é um poder transformador. E o que muitas vezes a gente percebe, queridos? É que muitas vezes nós não entendemos, nós ouvimos de uma forma errada falar sobre o Atos 1:8, e muitas vezes nós queremos esse poder. Sabe, você precisa receber o Espírito Santo, porque ele vai te dar um poder. Aí é onde tinha alguns exageros, né? Eu costumo brincar, uma vez eu ouvi, né, um pastor falando, que tem gente que gosta tanto de poder, que antigamente tinha umas ministrações de poder, né? Quantos querem receber poder aí? Todo mundo, eu quero receber poder. Todo mundo quer receber poder, porque a pessoa acha que agora ele vai virar um X-Men, depois que ele recebe uma oração. Ele vai sair daqui tendo telepatia agora. Ele vai chegar e vai ser um Homem-Aranha. Nossa, agora o pastor orou na minha cabeça, agora na hora que eu fizer assim, as teias vão... Você está entendendo? A pessoa acha que é isso, é para isso. Ou um poder para ela parecer mais espiritual do que as outras pessoas, era assim. Aí um pastor falou assim que ele ficava indignado que às vezes tinha essas pessoas na igreja que tudo era poder, ela queria ter isso para a vida dela. Tinha gente que chorava porque não recebia esse poder.
porque eles achavam que o receber poder, quando alguém orava, ele ia falar em outras línguas, agora ele ia profetizar, ele ia não sei o que, a partir do momento em que o pastor mete a mão na cabeça dele. E o pastor disse que na oração final, né, geralmente ali embaixo, o pastor ia orar: Senhor, muito obrigado por esse culto. De repente ele sentia um trem na mão dele. É o irmão chegando assim, ó, porque ele queria receber o poder do pastor. Então direto ele falava que tinha alguém, ele estava orando, alguém emitia, porque achava que era isso. E tem tanta confusão. Hoje tem transferência de unção, e as pessoas ficam querendo essa unção, querendo esse poder. Sabe, queridos? Mas não é sobre isso que o Atos ele está falando. Não é sobre isso. Então, esse poder, eu gosto de usar uma palavra que é ousadia. Quando fala de poder espiritual, é um poder que sozinho você não vai ter, se não for pelo Espírito Santo. E a palavra aqui, por o entendimento de todos, é ousadia. Quando os discípulos recebem esse poder agora, quando nós recebemos o Espírito Santo agora nos dá ousadia para testemunhar. E é sobre isso. Então, antes do Espírito Santo, a gente vê Pedro tendo medo, os discípulos se escondendo. Depois do Espírito Santo, a gente vê Pedro enfrentando multidões, enfrentando as dificuldades, autoridades, prisões, ameaças. Então, o Espírito, ele não muda apenas as emoções, mas muda também a coragem de Pedro. A coragem de Pedro. Tem uma frase de John Stott que diz assim: o Espírito Santo não foi dado para aumentar o prestígio da igreja, mas para capacitá-la para a sua missão. Então não é para dizer que a igreja, nossa, aquela igreja é poderosa, porque é cheia do Espírito Santo. Nossa, você chega lá, é um pulando de um lado, outro pulando do outro, um virando pirueta, e você está doido, é uma coisa de doido, é poder. Mas aí você não vê ninguém testemunhando. Então isso não é poder, sabe? Então o Espírito Santo não foi dado para aumentar o prestígio da igreja, mas para capacitá-la para a sua missão. Então nós precisamos ter esse entendimento. Porque muitas vezes as pessoas elas querem esse poder, mas elas não desejam cumprir a missão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então muitas pessoas querem ter dom para profetizar e acham que esse é o poder do Espírito Santo. Quero profetizar, eu quero falar em línguas, eu quero rodopiar, eu quero cair, eu quero babar, mas não quer cumprir a missão, não quer pregar o evangelho, não quer ter testemunho de vida. É muito fácil, querido. Muitas pessoas se enganam até, achando que isso é poder, isso é demonstrar poder, sabe? Uma falsa espiritualidade, a gente já falou sobre isso em algumas outras ministrações e pregações. Mas a vida dela não condiz com aquilo que ela faz dentro da igreja, no templo. O negócio é daqui para fora, que a gente demonstra se realmente o poder do Espírito está sobre nós. Porque esse Espírito me transforma e também transforma as pessoas que estão ao meu redor. Amém ou não? Glória a Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo transforma discípulos em testemunhas. Então continua ali. Vocês receberão poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo e sereis agora minha testemunha. Então, o poder que nós recebemos é simplesmente para sermos testemunha, para testemunhar. E a palavra aqui é mártires, traduzida para nós mártire, né? Que significa literalmente testemunhar. Testemunhar mesmo. A palavra mártir é ser testemunha, testemunhar. Depois, mais tarde, né,
ela passou a identificar aquelas pessoas que morriam por uma causa. E no nosso caso, aquelas pessoas que morreram ou morrem por causa de Jesus Cristo. Daí então surge a palavra mártir. E uma testemunha possui no mínimo 3 características. É uma pessoa que viu, e os apóstolos eles viveram e viram a Jesus Cristo. É uma pessoa que ouviu, conheciam os ensinamentos de Cristo, ou conhecem os ensinamentos de Cristo. E uma pessoa que experimentou o poder desse Jesus, o poder da transformação do Cristo. Foram pessoas que foram transformadas por Ele. Ninguém pode testemunhar daquilo que nunca viu, daquilo que nunca experimentou. Não tem como eu testemunhar de alguma coisa. Tem vários, como que eu posso falar? Comidas, essas coisas novas que vão surgindo aí no mercado, não é verdade? Então tem muitas coisas. A Eli gosta de experimentar coisa nova, né, meu bem? Gosta aí, ó, viu? Que benção. Ela gosta. Né? Compra uma coisinha ali, eu falo, eu não quero nem experimentar, porque eu já olho ali que é isso e aquilo. Mas eu não posso olhar para aquela coisa nova, um suco novo, um suco de tamarindo, que parece acerola, mas na realidade ele é de laranja. Você entendeu? Não tem como. Né? Então eu olho para ele, eu não posso, se eu não sentir o gosto, eu falo assim, não, isso é ruim. De repente ele é até bom. E mais uma vez eu quero exaltar minha esposa, que ela faz uns sucos maravilhosos, né, Sofia? Principalmente quando a gente está gripado, né? Coloca uma couve com maracujá, com uma pitadinha de pimenta do reino. Estou brincando. Calma, meu bem, calma. Mas não tem como, antes de eu experimentar, eu testemunhar ou dizer que aquele suco é bom ou ruim. Então, a testemunha, queridos, ele vai realmente dizer fielmente daquilo que ele experimentou. E se for bom, ele vai ter prazer de testemunhar que aquilo é bom. Ele quer espalhar para todas as outras pessoas que ele encontrou algo maravilhoso. Por exemplo, para eu andar. Senão eu fico só de exemplo. Eu não gosto de nada zero. Tem um monte de gente aqui na igreja que, glória a Deus pela vida de vocês, finites. Tudo zero. Estou precisando tomar, eu sei, não precisa me julgar, tá? As coisas zero. Mas aí esses dias eu tomei aquela Sprite zero. Meu Deus, para mim foi top demais, amei. E eu não gostava dos outros, né? Para com isso, tá bom? Eu gostei demais. Muito show, muito top. Tá, beleza. O que eu fiz? Gostei daquela Sprite zero. Quando eu vi alguém tomando uma Coca ou outra coisa zero, eu falava, gente, a Sprite zero é show de bola, você precisa experimentar. E eu comecei a divulgar a Sprite. Eu vou até pedir aí os royalties, é isso que fala, né? Porque eu gostei. Então, se eu gostei, se aquilo foi bom para mim, para o meu paladar, eu comecei a falar para as outras pessoas. E é isso, testemunhar. Você não vai testemunhar de coisa que você não experimentou e daquilo que você muito menos gostou quando experimentou. Para que você entenda, sabe, a dimensão do que é ser alcançado por um Cristo que é poderoso, que é maravilhoso. Ser alcançado por um Cristo, ter a vida transformada, ter um testemunho, porque, como eu sempre falo mesmo, eu vou repetir, não tem como você experimentar Jesus e aquele primeiro amor, você quer falar do amor de Jesus para muitas pessoas, porque é isso, você experimentou algo tremendo na sua vida, agora você quer que outros experimentam. Mas aí, quando vai passando o tempo, nós vamos omitindo aquilo que era uma missão,
agora passa a ser uma omissão nas nossas vidas. E essa série é justamente para isso, para chacoalhar todos nós e voltar novamente àquela essência. Meu Deus, o Senhor me alcançou, eu experimentei a graça, e agora outros precisam experimentar, e é através de mim, e é através da minha vida. E isso eu não vou fazer só, porque se o Senhor Ele está sobre mim agora, Ele me capacita, Ele me deu agora o poder para testemunhar, a ousadia para testemunhar as outras pessoas. Então, queridos, isso começa a mudar completamente a nossa visão, e a visão da igreja onde estamos inseridos. Agora nós queremos fazer o Cristo conhecido, o que é o mais importante para a nossa vida, porque um dia nós fomos alcançados, nós experimentamos esse prazer maravilhoso que é ter Ele como o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque agora Ele é conosco, tanto nos momentos bons como nos dias maus, e nós podemos testemunhar. Eu estava bem, eu estou maravilhosamente bem, mas agora eu não estou bem, mas o Senhor me ajuda a permanecer, Ele me fortalece mesmo nos dias maus. Quantos de nós que estamos aqui, que de repente já não aconteceu coisas nas nossas vidas, que às vezes nós pensávamos em desistir, ou nós pensamos em desistir, mas de repente vem algo sobrenatural sobre as nossas vidas, o próprio Cristo, o Espírito Santo, que mora dentro de nós, começa a ministrar no nosso coração, e vai nos fortalecendo a cada novo dia, e nos ajuda a passar pelas dificuldades. Nós lembramos e nós agradecemos. Nós fomos alcançados, nós experimentamos algo tremendo com Cristo. E aí, nós precisamos fazer o quê? Testemunhar daquilo que Ele tem feito. E é isso que acontece. Em terceiro lugar, porque agora, com o poder do Espírito Santo, nos enche de ousadia. E a ousadia é a principal evidência do poder do Espírito Santo. A ousadia é a principal evidência. A gente viu aqui então Atos 1, Atos 2, vem o derramamento do Espírito. Eles são capacitados. Pedro, que tinha se escondido, que foi um covarde naquele momento em que Cristo foi preso, na hora que ele estava sendo crucificado. Depois Jesus volta, né? Vocês sabem, ele estava lá pescando, Jesus chama Pedro de longe, Pedro vai ao encontro de Jesus, ele tem aquele encontro confrontador. Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, sim Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, você me ama, amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Ele agora é revestido pelo poder do Espírito Santo, do derramamento do Espírito. E agora o que acontece com Pedro? Pedro começa agora a pipocar e sair metendo a mão na cabeça das pessoas. E é isso que começa a acontecer com Pedro? Não. A Bíblia fala que ele agora faz uma pregação sobre quem era o Cristo, que alcançou a vida dele. E quase 3.000 almas são convertidas. Atos 2, 42 a 47, a gente conhece o que começa a acontecer. O rebuliço dentro da igreja. O Senhor começa a acrescentar os salvos à igreja. Por quê? Por causa da ousadia daquele homem. Um homem que fugia, agora é aquele que fala do amor de Cristo, aquilo que Cristo fez na vida dele. Um homem alcançado por Cristo, ele não fecha a sua boca, ele não fica em silêncio. Ele quer falar de tudo aquilo que o Senhor ele fez na vida dele, queridos. Por isso nós não podemos omitir, nós precisamos ser testemunhas fiéis de quem é esse Jesus na nossa vida. Nós não podemos nos calar, nós precisamos abrir a boca, e nós precisamos falar, e nós precisamos testemunhar
de quem é o Deus da nossa vida, quem é o Deus da nossa salvação. Agora no capítulo 3, o que acontece? Pedro e João, eles vão para o templo. Pedro e João vão para o templo, e todos conhecem também, não vou falar do que ler, né, o que aconteceu, mas você conhece que tinha um aleijado na porta do templo, e aquele aleijado, ele está ali pedindo uma esmola. Pedro e João olham para ele e falam assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. A ousadia daquele homem. Aquele aleijado, ele levanta, a Bíblia diz que ele começa a pular, ele entra no templo, entra na igreja pulando, exaltando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor ele fez na vida dele, o Cristo fez na vida dele. Ali, queridos, começa um rebuliço. Por quê? Porque aí agora os doutores da lei olham para ele e falam assim: o que aconteceu? Esse camarada estava ali aleijado e agora está pulando aqui, quem que fez isso com ele? Não pode fazer isso, não pode curar a gente assim. No nome de quem? Em vez de alegrar, né? Poxa, o cara estava aleijado, agora o cara está sofrendo e agora ele foi curado. Mas não se alegram. E aí naquela muvuca toda, naquela confusão toda, chamam Pedro e João. E eu quero ler rapidinho aqui com vocês. Atos 4, do versículo 8 ao versículo 20. Eu quero ler nessa versão, na CF. Coloque aí para nós, eu quero que você acompanhe comigo aqui. Atos 4, versículo 8. Põe na tela. Olha. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Próximo. Pode ir. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém, queridos? Esse foi o testemunho de um homem que
antes do Espírito Santo, ele corria das autoridades. Agora ele enfrenta as autoridades, em nome do Cristo. Quando nós experimentamos de Cristo, de Jesus, queridos, quando nós experimentamos, nós queremos testemunhar verdadeiramente quem Ele é. E se nós falamos que nós somos cristãos de verdade, e que o Espírito Santo já é sobre nós, está em nós, a partir do momento que cremos, Ele está em nós, então Ele nos dá ousadia. É Ele que nos dota dessa ousadia que muitas pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, mas como que essa pessoa fala desse Cristo dessa forma? E isso, querido, não tem a ver com timidez, não vai transformar o seu jeito de ser. Do seu jeito, você vai conseguir expressar o que Cristo fez na sua vida, onde quer que você for. Seja você mais acanhado, mais tímido, seja você mais expressivo, mais falador, mas o Senhor, Ele vai te dar essa ousadia de falar do nome dEle, de falar daquilo que você não apenas viu, ouviu, mas aquilo que você experimentou. Então ali estavam os sumos sacerdotes, saduceus, anciãos, escribas. E, humanamente falando, Pedro ele poderia tremer de medo, porque nós vemos no texto aqui que eles eram iletrados. O texto diz, não tinham estudo. E a gente quando fala assim, agora é o seguinte, Solânio, eu gostaria que você falasse agora com o juiz. Meu Deus, seu juiz? Na hora que você vai conversar com alguém, que de repente você acha que o status dele é maior, você treme na base. Você quer até falar diferente, né? E na hora que você está falando com alguém diferente, parece que você está falando o mais caipira possível. Você escolhe palavras. A vossa senhoria, aí na sua mente está assim, a vossa senhoria? Você fala, pelo amor de Deus, eu não sou tão capaz assim, não é verdade? Fica com aquele medo. Mas para falar de Cristo, e é Ele que vai operar através da sua vida, queridos, você não precisa escolher palavras que as pessoas vão entender o que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele ainda fará em você e através de você, em nome de Jesus. A questão é que nós não podemos ficar calados, a questão é que não podemos ficar de boca fechada. Então Pedro, ele poderia ali tremer diante disso tudo, mas ele estava cheio do Espírito Santo, e com ousadia ele começou a falar sobre esse Cristo, sobre esse Jesus, que em nenhum outro há salvação, não tem salvação. Ele falando, eu não estou falando só de cura, eu quero falar para vocês é de salvação, e não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado, nenhum outro nome ao qual devamos ser salvos, a não ser esse Jesus que curou esse homem. Mas Ele não só cura, Ele estava dizendo, Ele salva, e Ele pode salvar a vida de vocês. Ele apresenta Jesus, Ele fala sobre a pedra rejeitada, sobre o único Salvador, sobre o único nome pelo qual devamos ser salvos. Ele não recua, Ele faz as suas declarações, e essa declaração, sabe, queridos, que é uma declaração linda, e eu amo esse texto de Atos aqui, Atos capítulo 4, versículo de número 20. Põe na tela aí de novo. Atos 4, 20. Anota aí. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu já disse quantas coisas o Senhor Ele tem feito na minha e na sua vida, queridos. Nós não podemos deixar de testemunhar, isso é testemunhar. Você quer ver uma coisa? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas a Bíblia ela fala sobre ousadia. E aí nesses textos mesmo, quando ele fala assim, ao verem a intrepidez de Pedro, ele está falando de ousadia. Em Atos 4:29, quando a igreja ora, a palavra diz assim, a igreja orando, concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia a palavra. Em Atos 4, versículo 31, a Bíblia diz assim que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus, com ousadia. A Bíblia fala sobre Paulo, em Atos 9:27, fala que em Damasco ele pregava ousadamente em nome de Jesus. No versículo 28 do mesmo capítulo 9, fala ainda que Paulo ousadamente ele pregava em nome do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículo 46, fala que Paulo e Barnabé, eles falavam ousadamente. Então, são vários versículos. Atos 28, versículo 31, Paulo também pregando o reino de Deus. A Bíblia diz que ele pregava o reino de Deus com toda ousadia, sem impedimento algum. Sem impedimento algum. E essa ousadia, mais uma vez vou repetir, não é por nossa própria força, senão pelo Espírito Santo. Então, queridos, vocês receberão poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio sobre nós. Nós temos o Espírito Santo. E é Ele que vai nos dar essa ousadia. E é Ele que vai nos capacitar. E Ele muitas vezes tem nos capacitado, mas nós temos agido covardemente diante disso tudo. O Senhor, Ele já fez em nós. O Senhor, Ele já está em nós. Ele mora em nós. Agora nós precisamos crescer em ousadia, pedir ao Senhor, Senhor, se eu estou me acovardando diante de alguma pessoa, se eu estou me acovardando dentro da minha escola, no meu trabalho, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou sendo omisso, e eu não quero ser omisso diante dessa responsabilidade de testemunhar. A omissão do testemunho, nós conversamos com muitas pessoas todos os dias, queridos, todos os dias o Senhor tem colocado pessoas para que você possa testemunhar. E eu não estou falando de você ser aquele crente chato, porque às vezes você está estragando também o Evangelho, sendo chato. O pastor falou que eu tenho que testemunhar, então agora eu vou testemunhar. Igual o cara que queria me evangelizar no início. Ele ficou com aquela paixão, queridos, porque ele se converteu. Mas ele foi ensinado errado. Ele batia lá na minha casa e falava assim, Solânio, vamos para a igreja, cara. Você precisa ir para a igreja. Eu falava, não, eu vou nada, nem de crente eu gosto, era meu amigo. Ele pegava e falava assim, se você não for, você vai para o inferno, se você não for. Eu falava, que bicho, como assim? Está me mandando para o inferno? Aí que eu ficava, butina com ele. Falei, é doido, né? Na hora que ele vinha pela direita, eu saía pela esquerda. Não quero nem ver esse cara. Que cara chato. Mas você precisa orar para que Deus te dê sensibilidade, para que você entenda esse momento certo de conversar com essa pessoa. Às vezes a pessoa está te dando toda a dica e você está saindo fora, sabe? A pessoa está perguntando algo para você e você está se escapando, com medo, acovardando. A grande comissão não foram apenas para os discípulos, é para nós hoje, nós não podemos acovardar. O Espírito Santo, Ele mora dentro de você, Ele mora dentro de mim. Então nós precisamos testemunhar, onde quer que estejamos, do amor de Deus, aquilo que nós já vivemos nele.
E para encerrar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anuncia o Evangelho. Atos 4, 31. Abre aí para nós, Atos 4, versículo de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, o que eles faziam cheios do Espírito Santo? Espera aí. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, ousadamente, a palavra de Deus. Eu tinha uma birra, queridos, vou confessar para vocês aqui. Quando eu me converti aqui nessa igreja, e eu sempre tive amigos na escola ou em outros lugares. E crentes também. E muitas vezes alguns crentes me impediam até de ir na igreja, viu? Então tome cuidado. De repente, em vez de você ser uma testemunha de Cristo Jesus, você está sendo uma testemunha de Satanás, impedindo as pessoas de crer nesse Cristo maravilhoso. Então nós precisamos ser testemunhas de verdade de quem Cristo é. E infelizmente hoje nós estamos tão parciais, né? Aceitando todas as coisas, porque nós queremos ser aqueles crentes legais. Legalzão, ó, nossa, a sua igreja é legal, né? Você é muito legal, porque você faz tudo que a gente faz, não tem nenhuma diferença, né? Que crente legal, é isso que eu quero ser. É nessa igreja que eu quero ir, porque essa igreja aí é demais. Tudo que eu faço, né? Você também faz, que bonitinho. Então tá desse jeito. Então tem muita gente que está testemunhando para Satanás e não testemunhando para Cristo. Porque o Cristo, ele vem para trazer transformação de vida, mudança de vida. Eu já até esqueci o que eu ia falar. Mas enfim. Hã? Ah, mesmo assim eu não lembro. Eu lembrei. Tinham alguns irmãos pentecostais, quando eu converti, eu não entendia muito dessa parada. Onde você está congregando? Na Igreja Batista. Igreja Batista? Ixi, lá nem Espírito Santo tem. Falava assim para mim. Você vai na Igreja Batista, lá nem o Espírito Santo eles acreditam. Eu ficava meio em dúvida. Mas como eu sempre falo do pastor Gersione, o pastor Gersione me discipulou de uma forma totalmente diferente. Eu chegava e falava, pastor, mas por que eles falam dessa forma? Eu falava assim, eu vou te dar um texto, você lê, depois você volta e a gente fala sobre isso. E eu tinha dúvida. Aí depois eu fui entendendo algumas coisas, beleza. E aí alguns chegavam e falavam assim, você já batizou? Já batizei, foi dia tal, 1998. Faz tempo, hein? Aí ele falou assim, mas você já foi batizado com o Espírito Santo? Né, tem impostado, mas você já foi? Porque eu já fui batizado com o Espírito Santo. Você já? Eu, como assim, batizado com o Espírito Santo? Já, ué. Porque eu criei no Senhor Jesus, né? O pastor Gerson tinha... Eu criei no Senhor Jesus, eu fui batizado, eu recebi, eu tenho ele. Não, você não foi ainda. Fala em línguas. Línguas, nem sabia o que era isso. Não, então você não foi batizado. A evidência para alguns de ser batizado ou ter o Espírito Santo é algum dom desses dons. A evidência para eles. Falar em línguas, profetizar. E quando a Bíblia fala aqui, que depois da oração eles receberam poder. E o poder aqui era justamente para testemunhar. E eu quero encerrar justamente falando isso, queridos. Nós não podemos achar que nós temos o Espírito Santo. Eu acho que às vezes é uma incoerência eu falar que eu tenho o Espírito Santo e eu não ter prazer nele.
eu não ter prazer em testemunhar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vivi. Nós precisamos ter prazer em falar daquilo que Ele já fez em nós, faz através de nós, daquilo que o Senhor, Ele nos capacita para fazer verdadeiramente, que é testemunhar. E você é uma testemunha viva. Eu sou uma testemunha. Eu não posso omitir, porque eu fui comissionado a testemunhar. Eu não posso viver nessa grande omissão de não cumprir a missão, de testemunhar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu vivi. Em nome de Jesus. Essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade nossa, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. Vamos orar, queridos. Que o Senhor possa nos despertar para vivermos a missão da igreja de testemunhar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos engrandecer o teu nome, que é maravilhoso, que é poderoso. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o teu amor? Pai amado e poderoso, que o Senhor continue nos ensinando da tua palavra. Ó Deus amado, o princípio aqui é realmente responder, ó Pai, o teu chamado. Ó Pai, que possamos entender que já somos capacitados porque temos o teu Espírito em nós. Que o Senhor, ó Deus, nos dê ousadia a partir daí, para pregar a tua palavra, para testemunhar do teu evangelho, Senhor, a toda criatura. Como nós sempre falamos aqui dentro da nossa casa, que é a nossa Jerusalém, Judéia, Samaria, que pode ser a nossa escola, o nosso trabalho, até os confins da terra, onde quer que estejamos, possamos testemunhar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, assim como fomos alcançados, que muitos outros possam ser alcançados através de nós. Senhor, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Nós pedimos a Ti. Desperta-nos, desperta um povo corajoso, ó Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Desperta, ó Deus amado, um povo ousado, ó Pai amado, para falar das Tuas obras, para falar, ó Deus amado, de quem o Senhor é, para falar do Teu amor, da Tua grandeza, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. No nome de Jesus, Pai, usa-nos, ó Pai, para que podemos cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora o PIB News e logo após, o pastor Manuel está com a palavra. Podemos assentar?